Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de estudo aqui, do NEP, GCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 23 de junho de 2025, estamos na perícope de Jesus e Tomé de João, capítulo 20, e estamos na segunda semana. Acredito que a gente termine hoje essa perícope. E vamos lá, vamos relembrar aqui a perícope, como é que ela era, ela curtia, dá para ler tudo. Então, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse, se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos, não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão na sua pleura, não crerei. Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro de casa, e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus, ficou de pé no meio deles e disse, paz convosco. Então diz a Tomé, traz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, traz também a tua mão e põe na minha pleura. Não te tornes incrédulo, mas crente. Em resposta disse Tomé, meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe diz, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Assim, Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, voltando aqui um pouquinho no início, na semana passada a gente viu praticamente o que está nesse primeiro slide aqui, né? A gente gostaria de ressaltar que a gente não está estudando isso, vamos dizer assim, não é ressaltar a falta de fé de Tomé, não é isso, né? Não vamos incriminar Tomé de nada aqui, obviamente, né? Mas a condição dele não estar presente é uma situação, é um símbolo, vamos dizer, que a gente pode refletir sobre o assunto, né? E trazer para os nossos dias, para as nossas casas espíritas, para os nossos grupos de estudo, o que é essa mensagem, esse símbolo, né, de você se isentar de estar junto com um grupo que, teoricamente, tem aí os mesmos objetivos, a mesma busca, né? A gente ressaltou, semana passada, a questão de que, porque os discípulos todos eles deviam estar, assim, bastante receosos, né, com muito medo mesmo, devia bater a dúvida não só em Tomé, como em todos os outros, não é isso? E angustiados aí, meio que perdidos realmente por conta da situação, estiveram aí com Jesus por algum tempo, né, viram Jesus fazendo uma série de fenômenos aí, de sinais, de curas, e multiplicando pães, e andando sobre as águas, e acalmando tempestades, enfim, tantas coisas que eles presenciaram, né, e então, assim, tinham no coraçãozinho deles a certeza de que realmente era o Messias, e viam ali um homem com muito poder, né, diante deles, e de repente o cara é crucificado, o cara é morto, né? Então, é óbvio que deve ter batido a dúvida não só na cabecinha do Tomé, como no coraçãozinho dos outros também, né? E a gente comentou que talvez o Tomé, assim, meio que sem osso na língua, eu lembro que a gente brincou dessa maneira, né? Talvez ele tenha dito uma coisa que
que passava pelo coraçãozinho dos outros, né? Talvez ele tenha manifestado uma dúvida ali que tenha passado, apesar dele não ter estado junto com eles na primeira aparição de Jesus, né? Antes da aparição, provavelmente muitas dúvidas batiam no coraçãozinho deles. Tanto é que, eu não sei se a gente chegou a lembrar nessa reunião passada, tanto é que nós temos, por exemplo, aquela passagem do caminho de Emaús, né? Não sei se a gente chegou a falar do caminho de Emaús, que a gente tem 2 discípulos que estão caminhando para Emaús, né? E ali, nossa, entristecidos e perdidos ali, muito, muito, muito perdidos emocionalmente mesmo ali, angustiados ali, né? Com o fato da crucificação, isso aconteceu logo depois da crucificação, né? E, de repente, aparece um peregrino do lado deles, que era Jesus, na verdade, eles não percebem que é Jesus, só vão perceber que era Jesus mais para frente, né? E esse peregrino pergunta, por que vocês estão assim tão desarvorados aí, né? E você não ficou sabendo? E contam para ele. E aí, o que ele faz? Ele pega todas as escrituras, vai explicando para os discípulos, desde Moisés, passando por todos os profetas, por que aquilo tudo tinha que acontecer com o Messias, né? Que já estava, tudo aquilo já estava previsto, né? E então, assim, aqueles discípulos também estavam receosos, com dúvidas e, né, com o coraçãozinho apertado mesmo. Bom, enfim, nós comentamos aí com relação que ele só apareceu novamente 8 dias depois. A gente comentou a respeito da importância da gente não perder as nossas oportunidades, a gente aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, né? Porque o dia de hoje, talvez a gente tenha ainda muitas outras oportunidades, mas um dia igual ao hoje, realmente a gente não vai ter mais, né? Então, abordamos a questão do tempo, né, do aproveitamento do tempo. E eu me lembro que foi abordado também a questão de quando você está num momento de crise, num momento de angústia, de medo, enfim, entristecido, magoado, com algum sentimento inferior, enfim, que é muito importante a gente não se isolar, né? Muitas vezes a gente até consegue passar por um desequilíbrio aí sozinho e restaurar o nosso equilíbrio e tal, mas muitas vezes se torna difícil a gente sair do momento ali de desequilíbrio, de um momento ali angustiante, de um momento de crise. Então, que a gente possa procurar um familiar que nos ouça, que a gente confia, um amigo que a gente confia, ou a casa espírita, enfim, procurar uma ajuda, não ficar ali curtindo aquela questão ali sozinho, que às vezes fica difícil para a gente, né? Bom, acho que foi isso que a gente abordou, mais ou menos, rapidamente aí, né? Agora, prosseguindo aqui. Alcine, quer falar alguma coisa? Sim, Val. Eu fiz um curso sobre os apóstolos e esse professor, que é muito bom, ele dizia que está com a voz ruim, é? Ele dizia que Tomé foi um apóstolo muito importante, que ele ficou conhecido só por essa dúvida, mas que ele foi um apóstolo muito importante lá durante o apostolado deles. Depois eu vou até colocar um videozinho que eu tenho sobre Tomé. Viu? Ok, tudo bem, muito bom. É lógico que foi importante, todos eles eram importantes, cada um tinha realmente a
a sua razão de estar ali, né? Bom, prosseguindo aqui, gente, então hoje a gente vai começar a ver esse daqui, né? Então Jesus chegou e falou para Tomé, põe seu dedinho aqui, põe sua mão aqui, né? E resposta Tomé já falou, meu Senhor, meu Deus, né? Parece que ele já caiu na real ali, quando ele fala isso, né? E Jesus lhe diz, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é óbvio que essa condição aí, simbolicamente, vai trazer para a gente a reflexão da importância. A gente até comentou isso um pouco semana passada também. A importância de, por exemplo, dentro da doutrina espírita, o importante não são os fenômenos, mas o importante é a filosofia, né, que traz a doutrina espírita. E então, nós estamos na doutrina espírita não é para ver fenômenos. Lógico que acontecem os fenômenos, mas não é essa a nossa busca, né? Nós não estamos acreditando, nós não estamos dentro da doutrina espírita porque nós vimos fenômenos, né? Muita gente está na doutrina espírita e não viu nada, né? E é um excelente trabalhador dentro da seara do Cristo. Então, essencialmente, é isso, né? Agora, quando Jesus fala para Tomé, né, e identifica já o que Tomé estava pensando e já fala para ele, tá, vem aqui, põe seu dedinho aqui, não tem problema não, põe sua mão aqui, né? Por quê? Porque Jesus realmente se preocupa, ele está sempre em busca nossa, né, para que a gente realmente esteja em conexão com ele, né, para que a gente acredite realmente, para que a gente tenha fé suficiente para lidar, para caminhar segundo os seus ensinos, né? Então, existe, sim, uma preocupação de Jesus em nos acolher sempre, né? E nos propiciar condições para que a nossa fé cresça, para que o nosso entendimento se amplie, né? Então, sempre existe essa busca de Jesus, e nós não estamos deserdados de forma alguma, em momento nenhum, né? Mas ele diz, bem-aventurado aquele que não viu nada e crê, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Nadinha? Seguimos para ler um pouquinho? Então, vamos lá. O primeiro fato, olha que interessante isso, gente. O primeiro fato que se destaca é a orientação de Jesus para que Tomé tomasse a iniciativa de ir em direção a ele, para que então pudesse tocá-lo. Jesus pede que Tomé vá em sua direção. A iniciativa da busca por Jesus e da construção da nossa fé deve partir de nós mesmos. Aí eu coloquei entre parênteses aí o cego de Jericó. Vocês lembram da passagem do cego de Jericó? Né? Tinha lá o cego na beira do caminho, e ele percebe uma movimentação, assim, barulho e tal, e percebe que havia alguma coisa, pergunta o que é, bom, ele percebe que era o Messias, e ele começa a gritar, né, Jesus, filho de Davi, misericórdia, enfim, começa a chamar Jesus, né? No primeiro chamado, Jesus não atende, e inclusive fala, né, que a multidão ali até tenta fazer ele calar a boca ali, ficar quieto ali, que está atrapalhando e tal, mas ele insiste, né? E ele insiste, depois que ele insiste, aí Jesus para e pede o quê? Pede para que ele venha até Jesus, né? Então, é uma questão também simbólica ali muito importante, porque tem que partir de nós mesmos, né? Tem que partir de nós mesmos a decisão, a iniciativa, realmente a postura dessa procura, né? Dessa busca. Então, aqui, mais uma vez, o símbolo é precioso. A iniciativa da busca por Jesus e da construção de nossa fé deve vir de nós mesmos. Jesus está sempre lá, ao alcance de todos,
mas somente os que se dirigem a ele com boa vontade e sincero desejo de aprender podem encontrá-lo e, principalmente, senti-lo ou percebê-lo, né? Que é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Aquela questão de estar sempre com o coração aberto para receber momentos de prece, momentos de estudo, né? Isso é sempre falado, que está aqui no último parágrafo, né? Mas a ideia maior aqui desse slide é a questão da iniciativa, né? Da onde parte esse encontro com Jesus? Parte de nós mesmos, né? Ele está sempre à disposição, ele está sempre lá, né? Mas, se não for de nossa vontade, de nossa decisão, ele só está lá, né? Fala, Glorinha. Eu senti assim, que não basta só o conhecimento dele estar ali, ele tinha que sentir. Isso aí chama atenção. Ele tinha que sentir. É isso aí, querida. É isso aí. Eu me lembro, inclusive, que a gente comentou semana passada, que nós falamos da questão dos discípulos estarem reunidos, em sintonia e tal, né? E que daquele versículo também, que é onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá, né? E Kardec fala, não adianta estar todo mundo reunido, não é só porque estar reunido, mas tem que estar em sintonia, né? Em sintonia para perceber isso, né? De uma verdade inconteste, podemos guardar absoluta convicção. Jesus não nos abandona em razão das nossas fraquezas. Tomé, como a gente falou, apesar de ele ter manifestado alguma coisa que provavelmente tinha passado pelo coraçãozinho de todos os outros, foi ele que manifestou, né? Foi ele que manifestou aquilo. Então, manifestou, vamos dizer assim, uma fraqueza, entre aspas, tá? Uma dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, não é porque o Espírito apresenta dificuldades, apresenta fraquezas, que Jesus vai nos abandonar. Muito pelo contrário, né? Tem um versículo, não sei aonde que fala, né, que os aflitos são os seus preferidos, né? Não me lembro, não vou me lembrar agora direitinho como é que é. Aqui o versículo. Mas lá. Tomé só conseguiu triunfar de sua dúvida quando o sentimento passou a iluminar a sua razão. E então percebe o que sempre esteve diante de si. Aí ele cai na real, né? Meu Senhor, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei, né? Só então passa a compreender realmente a missão de Jesus e a ver nele o reflexo do próprio Pai. Eu pus um versículo aqui, né? Que fala em ver o reflexo do próprio Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. E Jesus disse, Felipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. É aquela história, né, que Jesus, quando fala Jesus, o Filho unigênito, né? Como assim, né? Se todos nós somos filhos dele, né? Como assim? É que ele foi o único espírito aqui encarnado que refletiu de maneira mais leal, mais íntegra, né? Todos os atributos do Pai. Então, olhar para Jesus é como ver o Pai, né? Porque estão ali refletidos todos os atributos do Pai. Comentários? Sem comentários? Aí, gente, eu pus aquele outro trecho do Boa Nova, aqui, do testemunho de Tomé, que vocês, inclusive, comentaram na semana passada, né? Não pus ele na íntegra, eu fui tirando uns pedacinhos, assim, peguei alguma coisa, né? Vamos ler aqui, ó. O apóstolo Tomé não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso.
Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento, debandara. Todavia, o coração pungido de remorsos secos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se, então, acho que a Glorinha comentou isso semana passada, olha, disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Rompeu a massa popular, aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até que o madeiro se ergueu. Tomé contemplou fixamente o mestre. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés estavam ensanguentados. Suas mãos, generosas e acariciadoras, eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Uma cachorrinha sonhando aqui. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, avançou hesitante. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no reino dos céus, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. Lembra do texto anterior que a gente leu da semana passada? Ele, na verdade, se referia àquilo, né? O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria, incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé, vacilante, e o convidou a tocar-lhe as chagas. Tomé, põe a sua mão nas minhas chagas, e não te esqueças de que este é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfava do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Deve ter sido uma situação assim, né? Acho que eu não tenho palavra. Algum comentário, pessoal?
Só emoção, só emoção. Eu acho que deve ter sido a mesma coisa que Pedro sentiu quando percebeu que tinha negado ele 3 vezes, né? Bem lembrado, seu Lizinha. Bem lembrado. Bom, prosseguimos mais um pouquinho. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá. Ao avaliar a condição daqueles que, para crer, não precisaram de manifestações mais notórias, Jesus desejava demonstrar que a edificação real da fé passa pelo espírito de humildade e receptividade, em conjunto com a razão e a lógica. Por isso são bem-aventurados. Todos, no entanto, possuem o germe da fé em seus corações. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Conforme a tradução aos simples, né, aos pobres, é interessante porque quando se fala em sábios e inteligentes, né, são pessoas que têm grande conhecimento, né, e é aquela coisa, já está com o copo cheio, né, o copo cheio, e para assimilar certas coisas, o copo está cheio, né, está cheio do orgulho, de tanto conhecimento, de tanta inteligência, né? E os que têm pouco conhecimento, os mais simples, os mais pobres, foram os que mais receberam a mensagem, foram os que mais receberam e acolheram, né? Acolheram a mensagem. Comentários? Estão caladinhas hoje. Assim, Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quer dizer, isso é uma fala de João, né? Então, João, para mim, é como se João tivesse entendido a condição ali, que passaram ali os discípulos, passou Tomé, né, aquela situação toda ali, e ele vem escrever aí, olha, que Jesus realizou muitos sinais que não estão nesses livros, né, que inclusive ele fala no primeiro capítulo, né, que se se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros não caberiam no mundo, né, então, muita coisa ele deve ter feito que a gente realmente não tem notícia, né? Não tem notícia. E aí ele fala, mas esses daqui foram escritos para que vocês creiam, né? E então, realmente, apesar de que nós não precisamos, que a mensagem é que não há necessidade de você ver um sinal para acreditar, para ter fé em Jesus, em Deus, tal, né? Ele mesmo fez muitas coisas para que realmente a gente acreditasse, né? Para que a gente tivesse essa ajuda, vamos dizer assim, né? Para realmente entender toda a mensagem dele e tal, né? Fala, Sheilinha. É isso mesmo, eu acho que eu estava só esperando um pouco para falar o que eu já tinha até pensado, né? Por quê, né? Perguntei aqui. Por que é bom crer sem ver? Porque ele falou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? E eu acho que é isso, que a fé
Porque o que dá conta, né? Esse crer é a fé, né? A fé raciocinada, ela dá conta do entendimento dos ensinos de Jesus, prescindindo, né, dos 5 sentidos, até, né, da visão, do tato, sabe, do olfato. Ela não precisa disso. E ele sempre colocou a fé, a nossa fé, quer dizer, uma coisa de cada um. Sua fé te salvou, sua fé, né? Então, é uma coisa de cada um mesmo, que é abstrata, abstrata, mas ela tem que ser uma fé raciocinada, eu acho, né? Tem que ser uma fé também com bases. Agora, eu acho que esses outros sentidos podem nos ajudar também, se a gente precisar deles. Fazer o quê? Entendeu? Às vezes, se para construir nossa fé, porque é uma coisa a ser construída em nós, a gente vai construindo ao longo da encarnação e ao longo das encarnações. E se eu preciso de experiência, por exemplo, para construir minha fé, por que não, né? Eu acho que está valendo, é válido. Era isso que eu queria comentar. Tanto é válido, né, Shelinha? Tanto que ele chegou para Tomé e falou: vem cá, põe sua Vem mão cá aqui, ver, né? né? Tudo bem, ele foi amoroso, ele falou, se você precisa, está aqui. Você precisa estar aqui. Uhum. Então, eu acho que eu concordo plenamente aí com o que você falou. Vamos lá. O próprio termo sinais indica muito bem o propósito de certas ações de Jesus. Indicarem ou assinalarem o caráter e o objetivo de sua missão, bem como o potencial presente em todas as criaturas. Não se tratam de nenhuma maneira de fenômenos que não se enquadrem nas leis divinas, mas sim algo cujos homens, de uma maneira geral, ainda não podiam compreender. A mensagem central de sua missão, porém, sempre foi clara e inequívoca: o amor a Deus e a seu próximo. E a gente tem que lembrar também que Jesus nunca fez espetáculo, né? Todas as vezes que ele usou daí das suas potencialidades, vamos dizer assim, de espírito puro, foi em auxílio ao próximo, para resolver alguma situação, sempre para um objetivo muito claro, né? De, como ele fala, amor a Deus e ao próximo, né? Sempre com relação a alguém, a alguma situação aí, né? Então, nunca foi simplesmente um sinal, um fenômeno, um espetáculo. Nunca, né? Tanto é que tantas vezes foi pedido para ele, né? A gente viu isso a semana passada, sinais, e ele não se manifestou. O próprio Tomé pediu antes, lembra no texto que a gente viu semana passada, ele pedia, né, para ele se manifestar ali para os doutores, para as autoridades, tal, né? Naquela passagem que a gente viu anteriormente em Jesus em Nazaré, lembra? Quando ele se manifestou como Messias, foi pedido para ele, faz aí alguma coisa então para a gente, você fez tanta coisa nas outras cidades, faz alguma coisa aqui na tua terra, né? Para a gente acreditar que você é Messias, né? Então teve mais do que um momento que foi pedido para ele isso, né? Mas ele não fazia em vão, não fazia em vão. Mas tendo feito da caridade para o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidades alguma. Uma fala no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos
o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Só ali no primeiro parágrafo, né? Vou até ler de novo. Olha, o Cristo que operou milagres materiais mostrou que esses milagres mesmos, o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Um exemplo maravilhoso disso é a mulher hemorroíça, né? Ela foi até ele, pegou as franjinhas lá da túnica dele, e ele fala, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou, né? E ele falou isso para mais do que uma pessoa também, né? Mesmo os sinais e parábolas de Jesus tinham um objetivo muito mais amplo do que simplesmente atrair atenção para a sua mensagem. Todos traziam um conhecimento simbólico profundo que só o tempo e o progresso poderiam revelar. O tempo e o progresso no sentido da nossa evolução, né? No sentido de termos mais capacidade para entendimento, né, das mensagens. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Rabi, quem pecou, ele ou os seus genitores, para que fosse gerado cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então, esses dois versículos aí, eles falam para a gente que Jesus deixou claro que muitas das coisas que ele operou, muitos enfermos que se aproximaram dele, né, de uma forma ou de outra, se aproximaram para que ele pudesse mostrar, né, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela, para que as pessoas pudessem acreditar realmente, né? Então, muitos enfermos que se aproximaram foi para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então, quando a gente fala, né, que a encarnação de Jesus aqui foi uma coisa programada por cerca de 1000 anos, né? Quantas outras encarnações não vieram na mesma época, né? Todos esses enfermos aí, para que fossem manifestadas nele as obras de Deus, né? Então, quantos aos próprios discípulos, a gente sabe que eles foram preparados antes de vir para cá, né? Então, não foi só, vamos preparar Maria, José e Maria dá a luz e ponto final. Não, né? Muita coisa foi preparada. Se muita coisa é preparada para a nossa encarnação, que dirá todo o planejamento que existiu para que o Cristo viesse para a Terra, né? Isso é lindo de pensar, gente, é lindo demais. Comentários? Seguindo mais um pouco. À medida que as individualidades e as coletividades tornam-se mais aptas para compreenderem o que antes não entendiam, através do progresso intelectual e também moral, avançam para além dos sinais físicos e passam a compreender a essência espiritual por trás de todo o ato de Jesus, razão pela qual não aceitam mais uma fé construída sobre mistérios e dogmas. Os evangelhos são,
Olha que coisa. Como a gente falou, né? Que se tudo que ele fez tivesse sido escrito, os livros não caberiam no mundo, né? Então, olha aqui, ó. Os evangelhos são um compêndio resumido da vida de Jesus e de seus atos, constituindo para todos nós um meio de nos conectarmos ao Mestre e à sua mensagem imperecível de uma maneira que transcende o tempo e o espaço. Importa observar que os evangelhos são um roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que deles se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração de seu mestre imortal. Que lindo isso do Emmanuel, né? Quando fala ali em cima, né, que os evangelhos são um compêndio resumido da vida de Jesus e seus atos, né? É óbvio que os discípulos presenciaram tudo o que está nos evangelhos, todos os atos que estão nos evangelhos, e muitos outros que não estão no evangelho, né? Mas, obviamente, no momento que eles foram escrever aquilo, obviamente eles foram muito bem intuídos por Jesus para que colocassem as coisas que realmente seriam, não sei se mais importantes, mas, assim, as mais adequadas, vamos dizer assim, as mais adequadas para que a nossa compreensão fosse mais precisa, né? Comentários? Não? Fala, querido. Vou fazer uma pergunta. A Jussara responde para você. Não, a Val, se elas quiserem. Em quanto tempo levou para aparecerem os evangelhos? Eu sei que de Paulo foi rápido, né? Mas, por exemplo, Marcos, tem-se notícia? Olha, eu não vou saber dizer exatamente para você agora, mas o que a gente tem notícia, por exemplo, quando a gente lê Paulo e Estevão, que ali fala, por exemplo, Paulo pega uma cópia dos manuscritos de Levi, né? E Gamaliel tem outra cópia que entrega para ele. Quando Gesiel chega lá na Casa do Caminho, o Simão pega lá as anotações de Levi e mostra para ele, né? Então, a gente imagina que, assim, Mateus foi uma testemunha ocular ali de todos os acontecimentos, né? Mas é sabido também que, na verdade, esses primeiros manuscritos de Levi aí, eles meio que a gente não tem notícia, né? Quem fala muito sobre isso, assim, muito bem, é o Aloísio. Ele comenta que, com certeza, muitos outros foram colocando algumas outras coisas, né? Cada vez que você copia, vamos dizer assim, muitos outros foram colocando coisas ali, né? O Evangelho de Marcos, a gente sabe que Marcos escreveu o que a gente conhece aí, ouvindo as recordações de Simão Pedro, né? Esse Marcos, ele era o sobrinho de Barnabé. Barnabé, exatamente, Barnabé, né? Que viajou um pouco com Paulo e Barnabé e depois saiu, né? Mas depois ele volta para a Casa do Caminho e faz o Evangelho, né? Lucas escreveu o Evangelho
recorrendo a anotações que Paulo fazia, né? E ele escreveu o Evangelho a pedido de Paulo, que Paulo, depois que ele é preso no final da vida, ele percebe que ele não ia conseguir terminar o que ele estava escrevendo, né? Então, ele pede para Lucas, inclusive, procurar Maria. Lucas entrevista a Maria, né? Tanto é que Lucas é o único que traz mais detalhes ali do nascimento, da infância de Jesus, né? Porque ele entrevistou Maria. João também foi uma testemunha ocular ali da vida de Jesus, né? Da presença de Jesus, e também foi fazendo as suas anotações. Agora, dizer para você, filha, quando que isso foi encontrado, quando que... Né, eles falam que o primeiro encontrado foi o de Marcos, mas assim, que depois os outros foram escritos baseados no de Marcos, né? Não tem como, por exemplo, Mateus escrever, no Evangelho de Mateus, ele ter, por exemplo, todo o Sermão do Monte, por exemplo, com tantos detalhes, se ele for só basear no que está em Marcos. Não tem condição, não tem como. Não tem como. São muitos detalhes que Marcos não traz, né? Então, assim, quando que foram encontrados, assim, para a nossa época, eu... Mas a resposta foi ótima, tá? Foi ótima. E eu sei também que João escreveu tudo que ele escreveu quando ele já estava idoso, né? Então, muitos anos depois, né? Peso, né? Isso. Então, é o que eu sei, filha. Agora, quando que eles foram encontrados, aí eu não sei dizer, não. Glorinha, você tem mais informações, Glorinha? Duas coisas. Uma, quando você refere sobre os principais atos de Jesus que foram trazidos até nós, né? A gente vê que realmente há uma certa seleção do que foi mais relevante para o nosso aprendizado. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem as mesmas coisas, né? Uns um pouco mais, um puxando para os judeus, outros falando mais para Roma, mas a essência é a mesma. Parece que as coisas, os fatos principais foram aí selecionados, né? Lembrei muito disso. E eu lembro que quando no início do estudo do Evangelho Rede Viva, onde eu faço o estudo do Evangelho Rede Viva, da FEB, eles citaram que há uma citação em que eles achavam, assim, esses escritos foram achados, assim, aos poucos, né? Mas isso foi, assim, bem depois que Jesus, tipo assim, anos 60, depois de Cristo, outro 100 anos depois de Cristo, é que foram aparecendo esses escritos e foram juntando, né? Não sei se eu ajudei de alguma forma, mas eu lembro, assim, da gente ter estudado isso lá no primeiro livro do Evangelho Rede Viva. Eu posso até rever isso, eu não lembro de cabeça, mas parece que é depois de 60 anos depois de Cristo, em torno de 60 a 100 anos depois de Cristo, que eles começaram a encontrar esses escritos, né? É bastante compreensível, né, que se encontrasse esses escritos muitos anos depois, por conta da perseguição, né? Por conta da perseguição. Sim. Devia ter sido muito difícil. Então, eles viviam escondidos, fugindo. Então, escondiam provavelmente também esses escritos, né? Isso. Então, realmente deve ter sido bem depois. Agora, quando exatamente, eu não sei. Eles relatam isso.
não lembro qual, eles, assim, encontravam os escritos até separadamente, né? É. Tá? É só isso. E chamar atenção daquilo que você falou, dos evangelhos sinóticos, né? Como houve a importância de determinados fatos que fossem trazidos até nós, né? Essa seleção que talvez tenha sido feita para trazer até nós. E com relação a essa seleção também, a gente pode pensar no seguinte: você falou de evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 primeiros, né? Sim, João já traz uma visão muito diferenciada, e os grandes discursos de Jesus. Então, João já, o discípulo amado, sei lá, nesse... Isso. Ele já, mesmo no primeiro capítulo, você já percebe que ele já tinha um entendimento diferenciado, ele já tem um entendimento que a gente está vendo na doutrina espírita, né? Então, João realmente é... diferente. Totalmente diferente. Jussarinha? Vou complementar a questão que a Glória colocou pelo evangelho que nós fazemos, né, da Rede Vivo, da FEB, que eu também estou, né? Nós temos aqui, foi uma apresentação que nós fizemos no grupo, o Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito no ano 70. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito depois do ano 70. Ele não foi assim direto. Então, eles colocam, às vezes, até que o de Marcos foi entre 60 e 70, mas existe alguma coisa falando sobre a questão da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu justamente no ano 70. O Evangelho segundo Lucas, nos anos 70 a 80, e o de João, no ano 100. Só seria... O de João foi... Sara, nós estamos afiadas, hein? Filho, eu estou na turma 8 já, fazendo... Hoje eu tenho apresentação para fazer no Evangélico, minha segunda-feira. Eu resolvi entrar de cabeça no Evangelho. É muito bom. É muito gostoso. Também gosto. Bom, vamos seguir mais um pouquinho aqui? Quisera eu que dispensassem mais... É uma fala de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo, desculpa, São Vicente de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. E depois uma fala de Kardec. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E aí tem 2 textos aqui, gente, um do Emmanuel e outro do Cair Baixo, para a gente encerrar esse aqui, ó. A gente vai acabar mais cedo também. Então, está no caminho verdade e vida, faze isso e viverás. Uma fala que a gente com certeza lembra de onde é, né? A passagem do Bom Samaritano, né? O doutor falando do doutor da lei. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna
reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da fé. E fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Vocês lembram dessa passagem, né? É uma muito conhecida, né? Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirige a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Comentários? Hoje está todo mundo muito calado. Está muito quieto. O Valdete, depois, assim, antes de terminar, queria responder a Denise, que ela botou no chat uma pergunta. Você está com o fone fechado. Ah, tá. É que eu não vejo no chat, gente. Ah, não? Ela colocou que ela queria saber como é que ela faz para entrar no Evangelho Rede Vivo. Você é de onde, Denise? É do Rio? É de qual estado? Rio. Sou de Niterói. Rio? O CERJ está fazendo, a gente faz. Eu sou até uma das coordenadoras do Evangelho Rede Vivo do CERJ. Se você quiser, nós vamos abrir nova turma para janeiro, para o ano que vem. Assim que tiver inscrição, vou colocar lá no nosso grupo social, né, do espiritismo.net, aí você pode fazer a inscrição. Ah, beleza. Tá bom. Obrigada, hein? Nada. Desculpa, tá, Valdete? Sem problema, não tem problema não. Que isso? Sheilinha? Bom, Val, não é porque é do Emmanuel, não, que eu vou falar, tá? Mas é a mensagem, assim, a gente vive pedindo orientação, mas, poxa, o que é a prece, né, que a gente faz? É pedir orientação divina, superior, de bons espíritos. E, então, é uma coisa que a gente faz, e fazer tudo o que Jesus nos ensinou não é fácil, né? Se a gente fizer isso, a gente vai viver para sempre hoje, agora, né? Não tenho dúvidas a respeito da felicidade que isso deve ser na alma de uma pessoa. Mas nós estamos... Não é fácil fazer isso, entendeu? Então, a gente pede orientação. Eu só queria, assim, não ficar me sentindo mal quando eu peço orientação, entendeu? É isso. De forma alguma, né? Mas tem muita gente que eu acredito que ele tenha falado aqui, eu na defesa do Emmanuel.
Ah, meu Deus do céu, não, brincadeiras à parte, né? Mas eu acredito assim, muitas pessoas procuram assim, quando há a possibilidade de conversar com mensageiros, né? Com espíritos que se manifestam assim, né? Então, muita gente, e ainda tem não vamos citar aqui, mas os que procuram outras maneiras de entrar em contato, né, com o mundo espiritual para pedir algumas coisas, né? Então, com relação a isso que talvez ele tenha falado também aí, né? Alcione, quer falar uma coisa? Exatamente, eu quero concordar com a Sheilinha, que a gente tem que ter aí liberdade um pouquinho de falar, de perguntar, né? Eu acho que Jesus não vai ficar bravo com a gente, né? Também, se der errado, ele que deu orientação errada. Ele nunca vai dar uma orientação errada, né? Com certeza. É, claro. Com certeza que não. Mas é claro, sim, a gente, nas nossas preces, acho que todos nós, né? Todos nós nos dirigimos e pedindo fortaleza, pedindo orientação, discernimento, né? Para que possamos tomar, né, as decisões mais acertadas na nossa vida, né? Com certeza, todos nós, acho que não tem quem não peça isso, né? Não tem quem não peça isso, com certeza. Tudo bem? Então, vamos lá. Ai, peraí. Peraí, pessoal. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Aí, um texto do Cairbar, com relação à incredulidade. A incredulidade e a realidade do Espírito, que ele vai comentar essa passagem aí, tá? Está no capítulo 113 do Parábolas e Ensinos de Jesus. O amor de Jesus excede a todo o entendimento humano. Na sua abnegação e no desejo que mantinha de fazer crentes sinceros, não mediu as exigências do apóstolo Tomé, que disse só acreditaria na sua ressurreição ou sobrevivência se o visse e o examinasse. E Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível ao seu discípulo, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Ensinou mais o mestre que essa fé não era negada a quem quer que fosse, e aqueles que acreditavam sem ver já se achavam amadurecidos na crença, pois que já haviam observado fenômenos, não tendo mais necessidade de provas positivas. Por isso mesmo eram bem-aventurados. Como se verifica o modo de proceder de Jesus, está em completo antagonismo com o dos sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Enquanto estes exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com fatos palpáveis. O mestre não exige a escravidão da razão, o abastardamento do sentimento, antes respeita e proclama o livre-arbítrio de cada um, atributo este concedido à criatura para o seu progresso moral, científico e religioso. Consentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse para poder crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, reproduziria a sua doutrina não só com palavras, mas com fatos da mesma natureza por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos. Assim como eu fiz, fazei vós também, disse o Divino Mestre a seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Em suas pregações dizia sempre Jesus aos que o seguiam: aquele que crê em mim, rios
de água viva manarão de seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. E eu acredito que encerrou. Vocês querem comentar alguma coisa? Quando ele fala ali, né, em cima, consentindo Jesus que o apóstolo examinasse, ele propiciou, né, ali o entendimento de Tomé e de todos os outros que estivessem ali com alguma dúvida, né? Mas, quando ele fala, e preveniu também a todos, de certa forma, que o Espírito da Verdade ia fazer a mesma coisa, porque muitos fenômenos aconteceram por ocasião do Espírito da Verdade se manifestando, né? Então, muitos fenômenos aconteceram, muitas curas aconteceram, e acontecem até hoje, né? Nós temos muitos acontecimentos aí, muitos fenômenos ainda aparecendo em algumas casas espíritas, ou até em algumas casas particulares aí, enfim, ainda existe isso, né? Ainda existe. Comentários, pessoal? Fala, Xelinha. Com essa passagem de Tomé, que a gente pode fazer uma leitura dessa expressão fé cega, né? Porque o que é cega, né? Sem visão. O Tomé quis uma visão mais material, né? mais concreta, mas essa fé cega, é claro que a gente extrapola para o entendimento que é fé sem raciocínio, sem visão lógica até, sem visão filosófica, enfim, outras formas, né, que a luz, que a visão trazem para a gente. Então, é bom esse contraste entre essa lição, né, de ver para crer, e contrastando com essa expressão fé cega, né, que ser cego não é bom em nenhum sentido, muito menos o abstrato, né? Era isso. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Mais algum comentário? Então, gente, próxima semana voltamos para ela. Carta aos Gálatas. Estou quase acabando o capítulo 4. Como eu comentei com vocês, né? A gente não vai conseguir fazer o resumo numa reunião só, tá? É muita coisa que a gente viu, muito conhecimento, muita informação para a gente falar assim tão rapidamente, né, numa reunião só. Então, acredito que numas 3 reuniões, tá? Depois a gente continua com o capítulo 5, né? Então, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui, agradecendo aí a oportunidade, de mais essa reunião, mais esse momento aí da gente estar junto, e se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, recordando aí os 4 primeiros capítulos de Gálatas para prosseguir o nosso estudo. Bom? Então, fiquem com Deus, beijinho a todos. Fiquem com Deus.